Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Você tem ouvido muito nós falarmos sobre a fé que gera os sonhos, a fé que faz possível os sonhos serem realizados. Mas você talvez não tenha percebido a ênfase que nós temos dado à fé obediência. Porque, veja só, minha amiga, meu amigo ouvinte, você talvez seja aquela pessoa que crê em Deus, é fiel, você está sempre na igreja, você faz orações, você faz jejuns, você é uma pessoa que pratica, de certa forma, a sua fé. Porém, no fundo, há uma desobediência à palavra de Deus. Você desobedece à palavra de Deus, eu não sei o quê, mas você sabe. Eu não sei, você sabe. Quem desobedece sabe que desobedeceu, é ou não é? Se eu desobedeço, obviamente eu sei que eu estou desobedecendo. Então, esse é um fato, isso é uma realidade. Você pode falar, você pode orar, você pode se defender, mas você no fundo sabe que está em desobediência à palavra de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, presta bastante atenção. A pessoa que desobedece à palavra de Deus, como nós falamos ontem, ela se rebela contra Deus. Desobedecer a Deus é desobedecer a palavra. Desobedecer a palavra é desobedecer a Deus. Jesus disse, aquele que ouve e pratica, quer dizer, obedece. Então os profetas sempre falavam para o povo da época para a obediência, sempre chamavam o povo para a obediência, como o próprio Deus fala através de Zacarias e também Malaquias, ele disse, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Quer dizer, toma lá da cá. E tornar-se para Deus não é simplesmente orar, não é simplesmente frequentar uma igreja, não é simplesmente ler a Bíblia, não é simplesmente decorar versículos bíblicos, não é simplesmente você louvá-lo, adorá-lo, você dizer, eu te amo, eu te louvo, e até fazer um conjunto de louvores para ele. Ora, minha amiga, meu amigo, vamos e convenhamos. Será que Deus pode achar que tudo isso vai compensar a sua desobediência? Claro que não. É preferível você obedecer e orar menos do que você desobedecer e orar muito. É preferível você nem jejuar, mas obedecer, do que você jejuar e desobedecer. É ou não é? O que adianta eu falar, eu te amo? O que adianta você chegar para sua esposa e falar, eu te amo, minha esposa, você é minha querida e tal, mas lá fora você atrai, você tem uma amante. Não é? É a mesma coisa. Eu te amo, eu te amo. Isso é fácil fazer, fácil falar. Então, muitas pessoas têm sofrido, muitos cristãos, a maioria tem sofrido, tem sido penalizada por si mesmas. Porque, assim como no passado Deus levantava inimigos do seu povo, o povo de Israel, para destruí-lo, para derrotá-lo, Deus também levanta adversários nossos para nos chamar a atenção, para dizer, olha, ei, você está andando na desobediência, você está se rebelando. Então, ele permite que soframos fracassos, derrotas, justamente para chamar a nossa atenção à obediência. Todas as vezes que Israel foi rebelde para com a palavra de Deus, ele foi destruído. Deus levantava os babilônicos, a Babilônia, levantava os egípcios, levantava os assírios, levantava, enfim, um monte de inimigos para vir contra Israel, porque Israel, apesar de ter sido chamado
como povo de Deus, apesar de ser filho na fé de Abraão, ainda assim estava andando na desobediência. É a mesma coisa. Se nós cremos em Jesus, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós cultivamos uma fé em Deus, etc., mas se desobedecemos a palavra dele, então o que adianta toda esse cultivo à fé? Então, minha amiga, meu amigo, Deus requer de nós obediência. E é claro, é óbvio, que quando a pessoa usa a sua fé para sacrificar o seu eu, a sua vontade, a sua carne, para fazer a vontade de Deus, então essa pessoa é abençoada. E por isso que eu quero que você ouça esse testemunho, belíssimo testemunho de uma pessoa que aprendeu a usar a fé inteligente. Vamos ouvi-lo. Seu nome? Cláudio. Seu? Eliane. Como é que era a situação de chegar no Universal? Então, bispo, eu nasci mendigo. Eu nasci de um relacionamento extraconjugal e o marido da minha mãe não me aceitou e ela me jogou fora, jogou no lixo. Então, assim, eu cresci amando a minha mãe, criança, mas toda vez que eu aproximava dela, ela ficava desesperada, mandava eu embora. E assim, na favela, eu fui criado de casa em casa, até os meus 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, eu fui para a cidade e misturei no meio dos mendigos. E ali eu aprendi tudo que não presta. Eu aprendi a roubar, eu aprendi a usar drogas, eu comia do lixo. Para eu poder me alimentar, eu tinha que sair procurando nas latas de lixo. Eu nunca imaginei que um dia alguém pudesse me chamar pelo meu nome. Eu nunca imaginei um dia eu comer um prato de comida com dignidade, calçar uma sandália. Eu era um papel higiênico sujo. Ninguém acreditava em mim, muito menos eu. E eu lembro que eu queria minha mãe. Eu queria dormir em casa, ela tinha outros filhos. E todas as vezes que eu perguntava para ela por que eu sofria, por que eu tinha que comer lixo, por que eu tinha que dormir dentro de caixa de papelão, ela não tinha resposta para mim. Então, o amor que eu tinha pela minha mãe se tornou em ódio. Um dia que eu fui preso, e eu levei a polícia na casa dela, e eu fiquei dentro da viatura, e 2 policiais foram chamá-la. E quando ela chegou no portão, o policial mandou eu colocar a cara para fora da viatura. Eu olhei para o portão, e ela falou que não me conhecia. E ela não tinha resposta para mim. Enquanto a viatura ia embora, eu via que realmente aquela vontade de viver com minha mãe foi jogada no lixo. E ali nasceu um ódio. Eu não tinha mais prazer. E toda vez que eu ia na casa da minha mãe, eu chegava no portão, era para poder agredir ela. E a última vez que eu fui para agredir, eu falei para ela: a senhora é uma desgraçada mesmo. Eu não pedi para nascer. Por que eu sofro tanto? Por que eu tenho que comer lixo? Eu apanho na rua. E ela pedindo pelo amor de Deus para ir embora. E eu fui embora, sofrendo, e nada mudava. Muita gente tentou me ajudar, muitas famílias me tiraram da rua, deu comida, deu vestimento, mas não resolvi o problema, porque o problema era dentro de mim, bispo. Eu tinha ódio da sociedade. E assim eu vivi 30 anos. Eu queria entender, eu via pessoas lendo, eu queria ler, mas eu não tive oportunidade na escola. Eu tinha esse ponto de interrogação dentro de mim. Por que esse sofrimento? Por que essa vida desgraçada que eu vivo? E com 30 anos de idade eu cheguei aqui na Universal. E foi o único lugar que eu ouvi dizer que para mim tinha jeito. Para minha situação tinha jeito. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei e tinha uma multidão de pessoas. Estava com a arma na cintura e 2 pentes carregados. A minha vontade que eu ia fazer era matar minha mãe, o marido dela e os meus irmãos. O ódio que eu trazia dentro de mim. E o pastor falou assim: de repente você está aqui, desprezado por tudo, por todos, ninguém confia em você, mas Deus, Ele
Ele nunca te deixou. E aí mandou, fala com Deus. E eu falei com Deus, bispo. As mesmas perguntas que eu fiz para minha mãe. Meu Deus, por que eu sofro tanto? Eu não pedi para viver assim. Por que eu tenho que comer lixo? Deus falando mais íntimo da minha inteligência. Eu nunca te deixei, meu filho. Eu sou contigo. Essa situação vai mudar. Ah, bispo. Foi um dia mais feliz da minha vida. Deus falou comigo. Eu saí dali, bispo. Do lado de fora, minha vida era só trevas. Mas dentro de mim tinha uma paz tão grande. Eu saí para abraçar minha mãe. Eu corri procurar minha mãe. Ela estava doente já no hospital. Quando ela me viu, ela não entendeu nada. Eu pedi perdão por tudo que eu fiz. Ela sofreu, ela continuou sem entender nada. Eu estava morando na casa da Eliane, de favor, a última família que me acolheu. E eu cheguei feliz, alegre. Falei para ela, olha, minha vida mudou a partir de hoje. Nunca mais eu vou sofrer. E ela não entendeu nada. E o pastor falou para a gente poder acompanhar os programas de rádio. E eu fui tão feliz que o bispo Macedo estava fazendo um estudo do livro de Romanos. E eu ficava todo dia com o rádio no ouvido para ouvir. E a Eliane chegou e falou assim, depois que você foi para essa igreja, você não me dá mais atenção, você só fica ouvindo esse rádio. Eu falei para ela assim, vai chorar bem longe de mim, que eu não tenho nada para te dar. Eu estou buscando para eu poder ser feliz. Ela saiu, foi chorar no banheiro, bispo. Mas doeu mais em mim que eu falei com ela, mas era para o bem dela, porque eu queria que ela tivesse uma mudança dentro. Porque ela também era alcoólatra. A Eliane bebia e caía na rua. Ela era cachaceira. E ali eu descobri que o estudo que eu não tive, a faculdade que eu não tive a oportunidade de fazer, eu estava aprendendo aquele estudo todos os dias. E foi formando uma rocha dentro de mim que é a fé, bispo. E eu passei a não aceitar a derrota. Eu não aceito a derrota. O fracasso, a miséria, eu venci. Dentro de mim eu venci essa situação. Eu aprendi a ser gente. Aqui no altar eu encontrei paz, encontrei felicidade, eu aprendi a cidadania. Eu aprendi que para eu parar de sofrer, eu tinha que cumprir com os meus deveres, com as minhas obrigações. Que para eu poder ser respeitado, eu tinha que respeitar. Comecei a exercitar a minha fé. E começou a minha fé a trazer existência que não existia, bispo. Aonde eu chegava, o poder de Deus se manifestava em meu favor. Eu comecei a trabalhar. E aí, no meu trabalho, eu fazia o melhor, eu aprendi a ser empregado. Eu dava o melhor de mim, porque eu aprendi aqui. Para mim, eu nunca subi no altar de brincadeira. Eu levo tudo que é falado aqui, eu levo a sério. Eu levo Deus a sério, porque Ele não brinca comigo. Deus é obrigado a me honrar, porque eu não tenho outro recurso. Se pedir algum diploma que eu não tenho, mas aqui no altar, aqui eu encontrei o recurso que eu precisava para vencer, eu encontrei, bispo. Graças a Deus, hoje, os lugares que eu catava lixo para poder comer, eu era enxotado, eu chego com a minha família, o manobrista pega o nosso automóvel, leva para o estacionamento, puxa a cadeira para a gente sentar. O poder de Deus se manifesta através da gente, bispo. Esse lixo aqui, mendigo, Deus me escolheu. O Espírito de Deus habita em mim. Minha maior alegria, meu prazer é poder contar o antes e hoje. E hoje, bispo, eu amo, sou amado, sou velho. Era uma cachaceira, uma mulher linda, uma mulher de Deus. Eu que nunca fui amado, eu amo minha esposa, eu tenho uma residência fixa, não moro mais no lixo. Eu chego nos lugares, a gente é tratado como gente. O gerente do banco atende a gente em casa. Os lugares que a gente vai, desculpa a expressão,
não é normal ir preto, a gente vai. A gente usa o melhor, eu visto uma roupa digna, eu calço melhor. Dá licença só um pouquinho. Eu duvido que você tenha ficado parado. Deus falou com você e você ficou parado. Não, você correu atrás. Parado eu ficava quando as pessoas me ajudavam, bispo. Comida, roupa. Mas quando eu descobri que o segredo é o altar, fui para cima, bispo. Aqui não tem como dar errado, bispo. Aqui dentro é tudo tranquilo. Mas o mundo do empreendedorismo é cruel. Se a gente não for forte, se não for corajoso, os que têm muito não deixam os que não têm nada, muito menos os que têm pouco chegar lá. Amém. Então aqui no altar, nós já fizemos aí fogueira santa. Então, o recado que a gente dá para essas pessoas, se ela não quis parceria com o altar, vai querer parceria Pronto, com o melhor conselho do que esse não tem. É ou não é? Se não fizer parceria com o altar, é ou não é, pessoal? Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, você ouviu o que Deus fez na vida desse homem? Pois bem, ele ouviu a palavra de Deus e imediatamente colocou em prática. E muita gente tem anos, 50 anos de evangelho e ainda não se deu conta de obedecer a palavra de Deus, é ou não é? Nós vamos falar agora com Deus em favor daqueles que estão sofrendo. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse privilégio de chegarmos diante do teu trono. E eu venho, meu Senhor, especificamente em favor das pessoas que me ouvem e estão vivendo dramas, dificuldades, estão vivendo em conflitos, estão vivendo em dúvidas. Por conta disso, elas sofrem com medo, com preocupações, com ansiedades. Elas sofrem no seu interior e no seu exterior. Ó Espírito Santo, eu peço por essa gente que me ouve. Não sei quem está atento a esta oração, mas ela é direcionada a ti em favor daquelas pessoas que, apesar de estarem vivendo no pecado, ainda assim conservam dentro de si a sinceridade. Porque eu tenho consciência de pessoas, especialmente jovens, que estão vivendo na imoralidade. Por exemplo, mulheres que estão no leito de dor com os seus parceiros e elas fazem aquilo por conta da fome, por conta de filhos para criar, por conta das suas necessidades básicas. Mas no fundo elas dizem: eu não queria estar aqui, eu não queria fazer isso, eu não queria vender o meu corpo, porque eu não aceito que isso, eu creio que isso não agrada a Deus. Ó meu Pai, eu peço por essa gente, por essas pessoas que me ouvem e que, por acaso, estejam vivendo nessa situação. Porque o Senhor é libertador. O Senhor não veio para condenar, mas para salvar. Somente os hipócritas foram condenados por ti. Mas as demais pessoas sinceras, essas foram salvas. Então eu te peço, meu Deus, por essa criatura que é sincera, que apesar de estar no pecado, ainda assim tem dentro de si uma fé sincera e quer se libertar dessa situação crítica que está vivendo.
eu te peço por todas as pessoas que me ouvem, que estão vivendo na sinceridade, que são sinceras. Eu peço, meu Pai, venha o teu Espírito para arrancá-las dessa situação crítica que estão vivendo. Seja livre, minha amiga, meu amigo ouvinte. Seja livre desse espírito de horror que você tem vivido e sofrido. Seja livre dessa maldição que está no seu corpo. Levante a cabeça e comece a andar de acordo com os pensamentos de Deus, para que você possa tomar atitudes, fazer escolhas certas e tomar posse da vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Bonita música, não é? Então, minha amiga, meu amigo, quando você se livra da desobediência ao Senhor Jesus, então você entra na sua paz. Você tem o gozo da presença de Deus. Você sabia que os seguidores do Senhor Jesus, os seguidores, verdadeiros seguidores do Senhor Jesus, querem ser ou imitam o seu Senhor Jesus. Porque assim como Jesus foi fiel na sua obediência à vontade do Pai, o Senhor Jesus almeja que os seus seguidores sejam fiéis, obedientes à sua palavra. Até porque você há de convir que quando nós não obedecemos a palavra de Deus, é como se a gente não estivesse seguindo, não é verdade? Não adianta dizer, eu creio. A crença envolve sacrifício. A crença em Deus envolve sacrifício. Sacrifício da sua própria vontade, da nossa própria vontade. Portanto, fica aí essa dica para você começar a viver em comunhão com Deus e, consequentemente, tomar posse de todas as suas promessas. Hoje à noite, às 8 da noite, aqui na João Dias 1800, às 8 horas, em Santo Amaro, nós teremos a reunião dos filhos de Deus, a reunião à noite da salvação. Você é o nosso convidado, tá bom? Amanhã estaremos de volta. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.